Tem jogadores que, por mais que eles possam ter construído uma história linda fora do Brasil e que eles sejam muito bem vistos lá fora, eles nunca vão ser reconhecidos aqui por não jogarem no Brasileirão. Acho que o maior exemplo desse fenômeno é Bob, né? O nosso querido Roberto Firmino, né? Ele é extremamente respeitado fora do país, ele é visto como um gênio por muita gente, ele formou um dos trios mais poderosos do futebol com Mohamed Salah e Sadio Mané e ainda assim ele ficou de fora de momentos muito importantes da seleção brasileira e é constantemente tirado pra merda pelos torcedores daqui. A maioria desses torcedores não conhecem muito bem ele. Eu diria que esse é um exemplo claro desse fenômeno bizarro de jogador que é ídolo na Europa e lixo no Brasil, cara. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corva, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, esse é um efeito que parece cada vez mais comum, né? A ideia de gravar esse vídeo veio muito de um take que eu vi no Twitter, né? De um cara discutindo com outro, né, sobre o futebol europeu, e aí o cara fala, né, o Firmino, ele é muito grande no futebol europeu, e aí o cara fica discutindo com ele, né, o Firmino jogou no Liverpool, você tem certeza? Aquele take foi muito engraçado, mas eu acho que é um resumo muito bom disso aqui, cara, porque tem muita gente que às vezes nem sabe o clube que o jogador tá jogando, o cara que só acompanha Brasileirão e tudo mais, e ele fala o jogador com muita propriedade, né, com muito conhecimento, mas às vezes ele nem sabe o clube que o cara passou, onde que ele jogou, como ele jogava, de que jeito, né? Firmino, ele é visto como um grande gênio, sabe? Ele era praticamente um falso 9, né? 9 que jogava quase como 10. Por muita gente ele é tipo um Eden Hazard, né? Um showman ali em campo. Klopp amava ele, achava ele muito importante. Eu peguei os períodos finais dele ali, eu vi muita coisa nos períodos finais dele e claramente ele não saiu em baixa, ok? Ele saiu numa absoluta alta, com absoluta importância e fez falta. Fez muita falta, inclusive, cara. Firmino foi o jogador que fez muita falta depois que ele acabou saindo. E, cara, o futebol que ele apresentou ali nos anos dele de Premier League é um negócio absurdo, cara. Lá fora ele é visto com um brilho nos olhos, como algo muito importante, algo muito bonito. E aqui dentro tem gente que nem sabe quem é ele. Quando sabe quem é, a pessoa vê alguns recortes ali. E a depender do qual foi o recorte, a pessoa vai achar que ele é um jogador ruim, né? Inclusive ele é um destaque muito grande aí em Champions League e tudo mais. Então, ele é muito bem visto, cara. Lá fora, realmente, ele é muito bem visto. E aqui dentro, nem tanto, cara. Eu lembro que teve vezes que eu falei dele na seleção e o pessoal sempre falava, tu é maluco, Firmino na seleção. E é muito engraçado porque é muito desconexo com a realidade, sabe? Porque o cara, ele tava brilhando muito lá fora e aqui dentro ele realmente é visto quase como um bagre por essa galera, né? Se ele for noticiado que vai jogar no time do Brasileirão muito em breve, a galera vai olhar e vai falar, que legal, eles estão conseguindo um jogador da Arábia Saudita, né? Como se fosse só mais um jogador e não fosse, tipo, Firmino, sabe? É isso, cara. Essa é a desconexão com a coisa. Eu acho que isso é um efeito, que isso é um efeito muito grande, né? Porque, tipo, se você não é um craque, tipo Neymar, ou você talvez não pareça um craque, tipo Vinícius Júnior, você é merda, automaticamente, pra muito torcedor aqui do Brasil, cara. Então, às vezes, tem alguns jogadores que eles são um grande destaque lá fora, de fato, assim, jogador brasileiro, e que ele construiu um legado muito importante, e que o cara foi jogar num país aleatório, e ele é, tipo, o cara, sabe, pra aqueles caras. O caso que eu posso citar é o Alex, né, que ele era do Fenerbahçe. Ele para o aeroporto quando ele vai pra Turquia. Esse é o nível da coisa, do fanatismo, da maluquice, do que ele acabou causando de efeito. Tem o tal do Roberto Carlos, que esse aí já é mais famoso ali, né, porque ele jogou no Real Madrid e tudo mais, então a galera já conhece um pouco mais, mas são jogadores que eles fizeram história na Europa e que eles fazem muito bem pro nome do Brasil, né, o país como um todo. E a galera às vezes não entende o impacto disso, cara. Um cara, ele vai pra outro país que ele não sabe a língua, que ele não conhece a cultura, e ele vai lá e consegue chamar a atenção de todo mundo e consegue ser algo positivo e espalhar pelo mundo algo positivo do Brasil, sabe? Então o peso desse cara é muito grande também, sabe? E não precisa ser Neymar, um craque mundial ou como outros craques do passado pra você entender isso, sabe? Pra você entender o impacto disso. Eu vou falar de um jogador aqui que nem é craque. Não é craque, não é nada disso. Mas que construiu uma história muito bonita, agora mesmo, muito pouco tempo, que é o tal do Joelinton, do Newcastle, ele mesmo. E eu tô citando ele aqui porque ele realmente não é craque, não é aquele gigantesco jogador, ele é só um bom jogador do Newcastle, um bom volante do Newcastle, né? Ele tem uma história muito bonita ali, cara. Assim, o nome dele vai ficar eternizado, como outros brasileiros também do passado que jogaram na Europa, que eternizaram o nome, que tem estátua, que às vezes tem quadro em todo lugar, que o
cara, ele tem camisas e camisas do cara, assim, um cara que é de outro país. E ele ama o cara, sabe? Então é muito importante isso. Ele é basicamente isso, cara. A história moderna do Newcastle foi construída com o Joelinton ali como um dos protagonistas. Isso é algo muito bonito, né? Talvez seja fácil acompanhar o que tá muito perto de você, né? Muito fácil apoiar o cara que tá perto. Agora é difícil apoiar o cara que tá lá longe, né? Que eu vejo muito esse pensamento, né, da galera de tipo, só tem que apoiar o Brasileirão. Eu acho que você pode apoiar o brasileiro em qualquer lugar do mundo. Eu acho legal, inclusive, né? Teve até uma vez que eu falei aqui no canal sobre isso, né? Que eu gostava muito de ver brasileiro em outros times da Europa, né? Quando tem um brasileiro, eu tenho mais vontade de assistir. Muita gente ficou meio se perguntando por quê. Porque é legal ter um brasileiro lá, sabe? Tipo, o Diego Ribas no Werder Bremen, cara. O que me fez acompanhar o Werder Bremen uma época da minha vida foi porque tinha um brasileiro. E aí eu conheci toda uma cultura do Werder Bremen por causa disso, sabe? Conheci um clube. Isso é muito foda, sabe? É um impacto incrível. E na Alemanha é um nome conhecido. De novo, eu volto a falar, é muito importante pro Brasil. Porque esse cara, ele joga a imagem do Brasil lá em cima, né? Vários jogadores brasileiros fazem isso. Então, esses caras, eles têm um peso muito importante, cara. Muito importante. Pra imagem do país, principalmente. E também pra mostrar o futebol brasileiro, né? Tanto que é por isso que as pessoas associam tanto o futebol ao Brasil, né? Sempre que você fala em futebol, as pessoas associam o Brasil, né? Sempre que você pergunta sobre o Brasil, as pessoas falam em futebol. É por causa disso. Esses caras fazem isso acontecer. Firmino, ele vai ser importante pro futuro. No futuro, a gente vai ouvir falar muito, né? Ali de gringo, sobre o futebol do Brasil por causa de Firmino, que chocou essa galera, né? Que com a técnica absurda dele conseguiu chamar a atenção desses caras e mostrar um futebol fora do padrão, né? Que é o que o brasileiro traz pra Europa, né? Às vezes vê um brasileiro jogando na liga aleatória e tu vê a técnica dele comparada aos outros caras e ele é incrível, sabe? E eu imagino que pra galera que tá ali perto dele, né? Que é de outro país, olhe pra ele como, tipo, um cara absurdo, fora do comum que ele viu. Ele foi no estádio uma vez e ficou na cabeça dele. Aquele brasileiro que driblava, que fazia coisas fora do comum, cara. Então, cara, tudo isso é muito bonito, sabe? Pra reduzir a, tipo, um comentário de alguém que nem viu onde o cara passou. Essa é a diferença, cara. E agora eu vou falar sobre alguns jogadores brasileiros, cara, que eles estão na Europa e que eles têm um status muito baixo aqui no Brasil, mas na Europa ele é muito bem visto, né? Acho que o primeiro caso deles é Gabriel Jesus, né? Ele é muito mal visto aqui, normalmente, comumente xingado aqui, né? É muito comum eu ver torcedor aqui do Brasil xingando o Gabriel Jesus gratuitamente, né? Muito pela passagem dele pela seleção, ele passou muito tempo sem fazer gol. Só que, cara, é um jogador lá fora muito bem visto e não é à toa, cara. É tipo, ele é muito bom, ele é um jogador muito bom. Eu volto a falar, tirando a finalização, cara, o resto dele todo é, assim, impecável. Ele é um falso 9 incrível, um jogador, assim, fora do comum. Não à toa passou tanto tempo no Manchester City, cara. E ainda tem um bom futebol e provavelmente deve continuar aí a carreira dele muito em breve, né? Um jogador também que é muito mais bem visto lá fora do que aqui dentro. Outro jogador que esse é bem desconexo com a realidade, né? É o goleiro do Brasil, Alisson, né? O goleiro aqui que é comumente comentado como o goleiro bonito. Ele só tá na seleção porque ele é bonito. Esse comentário sobre a aparência de Alisson é um bom resumo de uma galera que não acompanhou ele como goleiro, cara. É porque é tão desconexo com a realidade que, assim, assusta, sabe? Tem gente, por exemplo, que realmente, fielmente acredita na cabeça deles que Emiliano Martinez, né? O Dibu Martinez, da Argentina, é um goleiro melhor que Alisson. E não é. Qualquer pessoa que acompanha a Premier League sabe que Alisson tem um status muito maior que o Dibu e é muito melhor visto. E é sério, a única galera que não gosta de Alisson, que acha ele ruim, é que não acompanha a Premier League. Porque se você já acompanhou qualquer jogo dele no Liverpool, você sabe que ele é absurdo. É isso. Você sabe, Alisson, ele é absurdo. E na última Champions ele mostrou isso. Foi um jogo muito grande ali contra o Paris Saint-Germain. A gente viu o Alisson Prime ali. O que é Alisson de fato, cara? Um goleiro com atuações de nível de Courtois, sabe? É incrível. E aí vai ter gente que vai falar, mas ele não sabe pegar pênalti. É só uma característica. O goleiro tem que saber muitas outras coisas. E tem um monte de goleiro que é muito grande na carreira que não pega pênalti. Pegar pênalti é uma característica a mais, né? Que é um destaque ali do tal do Dibu, né? Que é o grande destaque dele. Mas de fato eu acho o Alisson melhor que ele em praticamente tudo, cara. Então, cara, é muito desconexo, sabe? Muito desconexo com a realidade. Tem um jogador hipotético que o cara criou na cabeça, baseado nas atuações pela seleção brasileira, nas poucas atuações, que às vezes não tem nem a ver com o goleiro, às vezes tem a ver com o treinador usa mal o goleiro, e aí a pessoa fica na cabeça que o goleiro é ruim, e não é, né? Só fala que Alisson é ruim que não acompanhou nada da carreira dele, cara. E ele é muito bem visto lá fora. Mas põe um goleiro bem visto lá fora, é o goleiro Alisson brasileiro, cara. Alisson Becker é surreal lá fora. Aí tem também Ederson, e esse é um goleiro muito criticado pelas defesas, né? Ele não tem aquele poder defensivo todo. Fato absoluto, o destaque de Ederson é com os pés. E ele é visto como um dos gigantes entre os goleiros com os pés, cara. É um cara, assim, de maiores qualidades. Tanto que joga com o Pep Guardiola, né? Que é um dos caras mais exigentes nessa parte. Ele é visto como referência. E aqui dentro, ele é visto como o cara que não presta pra seleção. Na maior parte do tempo é isso, cara. Esse cara não presta pra seleção. Que é a coisa que eu mais ia escutando
sobre ele, cara. E realmente, se talvez o treinador não use bem as qualidades dele com os pés, talvez realmente não tenha opções melhores, mas isso não faz dele um mau goleiro, principalmente a carreira dele não é menor por isso, sabe? A carreira dele é muito grande e ele é referência nessa parte do campo, então é óbvio que ele é visto com quase um fanatismo lá fora, e aqui dentro, volto a falar, é mais um que é visto como lixo, né? É muito engraçado isso aí, cara. Temos o caso também do atual jogador brasileiro que conseguiu sua liberdade, Lucas Paquetá, né? Não foi banido, rapaziada, ele tá vivo, ele tá bem. Eu, quando falo de Paquetá aqui no canal, cara, sempre vem uma galera na aba de comentários falar que, não, mas esse cara não é bom, mano, ele é horrível, ele é ruim, ele é lixo. Eu me pergunto, por quê, mano? Eu não entendo, velho. Assim, as atuações dele pela seleção, quando ele tava bem da cabeça, né? Lembrando que o período dele com a cabeça bagunçada não conta. Literalmente não conta, porque realmente a situação que ele viveu foi um negócio horrível. Não tem como contar aquele período. O período dele com a cabeça legal, mano, ele foi muito bem na seleção. Sim, foi um dos melhores que a gente tinha na seleção, cara. Dos mais consistentes de um jogo pro outro. Então, quando a galera critica ele, eu fico confuso, porque o Paquetá, ele entregou na seleção. E ele pode ter entregado em um período onde a seleção tava muito mal, só que a seleção tava mal. Não quer dizer que todo jogador que tá ali tá mal. Mas ele acabava entregando a parte dele muito bem, quase sempre. E não só isso, Paquetá na Europa é um jogador muito bom, cara. Não à toa ele tava indo pra se transferir pro Manchester City pra jogar com o Pep Guardiola também. Mais um aí da tropinha de Guardiola, né? Ele ia provavelmente assumir um papel de liderança ali no elenco, provavelmente seria titular. Porque o valor da transferência já o colocava como titular, né? Ele já era pensando em titularidade. Esse é o jogador que a gente tem, cara. Um jogador muito bem visto, sabe? Muito... A galera acha ele muito bom. Então é outro jogador que provavelmente deve acabar a carreira ali com um certo fanatismo pela galera que tá ali em volta ali, que acompanha a Premier League. A galera na Inglaterra talvez goste mais dele do que quem tá no Brasil. De novo, desconexo. E aqui tem um dos piores casos, cara. Porque esse cara aqui não importa. Ele tá em campo, ele é merda. Que é Bruno Guimarães, cara. Entrou em campo pela seleção, vai ter uma galera falando que ele é merda. Ele é ruim, ele é lixo. E aí tu olha o status dele na Premier League. E a diferença é tão grande. Ele é tão diferente, sabe? Porque Bruno Guimarães é visto como um dos grandes meias da liga ali, no topo da liga, um dos melhores. O cara que é de destaque total, o cara que pode resolver um meio de campo sozinho. E ele faz isso um pouco no Newcastle, né? Eu citei Joelinton separado exatamente por causa disso, porque Bruno Guimarães tem outro patamar. Ele é o cara que resolve o meio de campo do Newcastle sozinho. Um monstro, uma máquina, um volante defensivo muito bom, assim, tipo... E ainda é um cara que acaba entregando ali na frente do campo, um jogador de box-to-box maravilhoso, incrível. Muito bem visto por grandes treinadores da liga ali, que sempre falam muito bem dele. O próprio Guardiola já elogiou muito, muito mesmo. E a galera aqui do Brasil trata ele como se ele fosse o pior bandido de todos os tempos, cara. É bizarro, cara, a diferença. É muito bizarra, cara. E aí a gente também tem João Pedro agora que tá surgindo, que é outro que é bem desconexo. A galera que não acompanha o João Pedro acha ele muito ruim. Volto a falar, sem acompanhar é fácil, né? Tu falar que o cara é ruim, né? Muito fácil. Botou na cabeça que o cara é ruim sem ver um jogo. E aí a galera fala, mas ele era do Brighton. Agora que ele tá no Chelsea, talvez a galera queira ele mais na seleção, né? Mas eu sempre acabava colocando ele na seleção, a galera fala, não, esse cara na seleção. E é outro jogador, cara, que quando tu assiste os jogos, tu vê um jogador absurdo, um jogador que muda o jogo, um jogador com impacto instantâneo, um jogador que tem um Brighton com o João Pedro e tinha um Brighton sem João Pedro. O time mudava, porque ele mudava o jogo, cara. Ele é o cara que podia mudar o rumo do jogo, ele é o cara que podia trazer o placar. Então, um cara que tava com um impacto muito bom ali e era tratado tão mal aqui pelos torcedores brasileiros que nem sequer deram a chance dele jogar, né? Esse aí jogou 40 minutos em um jogo e a partir dali ele já era o maior pedaço de merda de todos os tempos pro torcedor brasileiro que só acompanha o Brasileirão. Eu não entendo esse tipo de comportamento, cara. É completamente mesquinho, pequeno, sabe? Injusto, né? Com o jogador que tá se dedicando tanto a tentar ser a sua melhor versão, né? Não é à toa que ele tá na melhor liga do mundo, tentando ser o melhor jogador que ele pode, cara. Espero que dê tudo certo com ele, inclusive, porque ele é o 9 do Chelsea, né? Outro que causa uma certa desconexão. E aqui eu vou citar um caso muito importante que separa muito bem esse vídeo, cara. Porque tem jogador, cara, que o cara, ele é bom pra caramba. Ele só não é conhecido aqui no Brasil. E a partir disso, ele é muito criticado. Eu vou citar o caso Savinho. Você vai entender o porquê. Cara, olha pra idade de Endrick. Endrick tá com 19 anos de idade. Savinho tá com 21 anos de idade. Endrick é um jogador que tá quase ali pra ser emprestado, né? Porque não tá com nível bom o suficiente, o treinador não consegue usar ele muito bem. Vai ser emprestado do Real Madrid. Savinho é praticamente titular no City. Eu acho que é o jogador que traz mais consistência pras pontas, é ele. Então provavelmente ele vai ser titular das próximas temporadas. Um cara ali que dá sinais de um Riyad Mahrez. Não é muito
interessante. No último Mundial de Clubes também, jogou muito bem, né? Quem acompanha os jogos de City pode deixar isso bem claro, jogou muito bem. E, cara, a cobrança nele é completamente diferente, cara. Assim, as pessoas falam de Endrick como se ele tivesse a obrigação de estar na seleção, mesmo se ele tá jogando direito, né? Mesmo se ele ser titular, mesmo se ele conseguir trazer uma regularidade, mostrar alguma coisa no Real Madrid. Com o Savinho, mesmo ele sendo titular, mesmo ele jogando muito bem, mesmo no City, um dos seus piores períodos, ele sendo um dos melhores jogadores do elenco, ele é visto como um jogador ruim pra seleção. Muita gente desce o pau em Savinho, cara. E a diferença de idade dos dois é 2 anos, cara. 2 anos de diferença. A única coisa que muda é que um jogou no Palmeiras e a galera que tá aqui viu jogando, e o outro se formou na Europa praticamente, cara. O maior período dele foi jogando pela Europa, espalhado pelos times da Europa. Mas o que ele fez no Girona e depois ele ir pro City e sem período de adaptação com a liga e com o próprio time, já tem um impacto imediato em um dos poucos ali que tava jogando bem, um dos poucos importantes ali pra resultado de vários jogos, já é algo muito grande, cara. E é muito potencial, é um jogador muito promissor, mas não é aquele jogador promissor que é pra muito tempo, né? Daqui a 3 anos ele vai evoluir e quem sabe ele vai tirar o melhor do talento dele. Não, não é isso. É um cara que já tá bem pronto e tem muito pra entregar e ainda tem muito pra evoluir também e que pode se tornar cada vez melhor, cara. Um cara que pode estar em nível com o Vinícius Júnior no futuro. É disso que a gente tá falando, né? Quando eu falo em Savinho, parece que eu tô falando de um cara de 28 anos de idade que ganhou a primeira chance dele no time grande. É um moleque de 21, cara. É um moleque de 21 jogando no Manchester City, tá ligado? É um moleque de 21 sendo um dos melhores ali do time que foi o mais consistente dos últimos anos. E no seu pior período. E ele tá jogando bem. E quando eu falo dele, é sempre essa mesma galera que é a galera, né, que trata Firmino como se ele fosse lixo, como se ele fosse merda. Não faz sentido, cara. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu gosto bastante, né, que é o pessoal que eles não acompanham e eles não falam porra nenhuma. Eu acho isso muito bonito, cara. Assim, tu fala, eu não acompanho, então eu não vou comentar. Eu acho muito melhor, cara. Porque eu realmente tô cansado, né? Cansado de discutir algumas coisas que não fazem nem sentido, né? Como, por exemplo, defender Alisson, o goleiro, já me cansa, né? Porque eu vejo a galera colocando ele abaixo de Emiliano e eu fico, a própria liga não pensa desse jeito. Ninguém que tá ali pensa desse jeito. Só o torcedor brasileiro, que não acompanha, né? Porque é muito desconexão, cara. Eu acho que tá tudo bem você não querer apoiar brasileiros que estão na Europa. Tudo bem. Você precisa assistir, você não precisa apoiar. Mas não odeie os caras, principalmente, e não comente sem conhecer. O recado final desse vídeo é exatamente esse, cara. Não odeie quem você nem acompanha, nem conhece, cara. Eu acho que é muito negativo. E principalmente, cara, isso, no final das contas, acaba afetando os jogadores, sabe? Quando tem essa quantidade massiva de comentários, né, xingando o cara, uma hora vai chegar nele. E acaba afetando o jogador, é claro, né? É um negócio assim que eu não sei explicar, cara. É do ser humano, né? É um negócio feio do ser humano, mas que a galera insiste em fazer, cara. Enfim, cara, eu só queria conversar sobre esse assunto, cara. Só queria conversar sobre essa galera aí, cara. Já citei parcialmente, assim, em alguns vídeos esse tipo de coisa, mas eu queria fazer algo mais separado aqui e eu fiz aqui hoje, cara. Enfim, se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone, e você me dá um hype gratuito, isso aqui chegue em mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso, né? Ajuda bastante o canal, é isso. Enfim, cara, agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que vai ajudar esse vídeo de qualquer maneira, muito obrigado. É isso, rapaziada, tchau.